Você está na fila de uma cafeteria, olhando para o celular, e lá está de novo, 11h11. Seu coração dá um salto, não por estar atrasado, mas porque isso não é a primeira vez. Ontem foi 22h22 no relógio do painel do carro. Na semana passada, ouvi um estranho mencionar exatamente o livro que estava em sua mente, e anteontem puxou uma carta de tarô que descreveu sua vida com uma precisão assustadora. Esses momentos não parecem aleatórios, parecem sussurros do universo, como se alguém ou algo estivesse tentando chamar sua atenção, empurrando você para uma verdade que ainda não consegue nomear. Você para, o mundo zumbindo ao redor, e por um instante se pergunta: será um sinal? Há significado nisso? Ou estou apenas vendo o que quero ver? Você já sentiu isso antes? Aquelas coincidências surreais que arrepiam a pele, que fazem você questionar se a vida é mais do que uma sequência de acasos? Talvez seja o horário no relógio, a música que toca justo quando você precisa ouvi-la, ou o estranho que diz algo que parece feito para você. E ainda assim, neste mundo frio e acelerado, onde tudo é medido, otimizado e explicado, você hesita em confiar nisso. Tem medo de acreditar em algo maior, com receio de parecer ingênuo, irracional ou fraco. Mas e se esses momentos, os 11h11, os encontros casuais, as cartas de tarô que parecem te conhecer, estiverem tentando te dizer algo? E se não forem só coincidências, mas rachaduras na fachada de um mundo que esqueceu como sonhar? E se forem convites para se ver, sua vida, sua alma, de um jeito que nunca usou antes? Se isso está mexendo com algo dentro de você, se já sentiu o universo piscando para você, saiba que não está sozinho. Não está louco, apenas está acordado num mundo que dormiu por muito tempo. Vamos começar com um momento que você vai reconhecer. Você está deitado na cama, rolando o celular e vê 11h11 novamente. Dá uma risada, se convence de que é só um número, mas no fundo sente que é mais. É como se o universo estivesse batendo no seu ombro, dizendo: preste atenção. Ou talvez não seja um número, mas uma conversa. Está desabafando com um amigo sobre uma decisão que tem medo de tomar, e de repente ele solta algo que parece escrito para sua alma. Ou está numa livraria, os dedos roçando as lombadas, e um livro cai da prateleira, o título falando diretamente com a pergunta que carrega no coração. Esses momentos te atingem como um choque, fazem você se sentir visto, conectado, vivo de um jeito difícil de explicar. E ainda assim, quando tenta falar sobre isso, sente-se bobo. Ouve aquela voz interna, moldada por um mundo que idolatra a lógica e rejeita o mistério, dizendo que não é nada, só um truque da mente. Mas você sabe mais. Sentiu o peso desses instantes, a forma como eles persistem, como fazem você questionar tudo o que achava saber sobre a realidade. Não está sozinho nisso. Milhares de pessoas, de todas as origens, sentiram o mesmo arrepio de significado, o mesmo chamado para algo maior. Carl Jung, o psicólogo suíço que ousou explorar os cantos invisíveis da alma humana, chamou esses momentos de sincronicidades, coincidências significativas que não se explicam por causa e efeito, mas carregam um peso profundo. Ele acreditava que eram vislumbres de uma ordem mais profunda, um fio oculto entre seu mundo interior e o universo externo. E Jung diria que você não está imaginando coisas, não está correndo atrás de ilusões, está captando a linguagem da alma, uma linguagem que este mundo te ensinou a ignorar. Então, o que são sincronicidades de verdade? Jung as descreveu como um princípio de conexão acausal, momentos em que os mundos interno e externo se alinham de formas que desafiam a lógica. Imagine pensando num amigo antigo que não fala há anos e, de repente, ele te liga do nada. Ou puxe a carta da torre num jogo de tarô, alertando sobre uma mudança, e no dia seguinte sua vida vira de cabeça para baixo de um jeito imprevisível. Esses não são eventos aleatórios. São pontes entre sua psique e o cosmos, instantes em que o véu entre o consciente e o inconsciente se afina, revelando uma verdade que você estava ocupado, distraído ou com medo de ver.
Jung acreditava que sincronicidades emergem do inconsciente coletivo, um reservatório compartilhado de arquétipos e símbolos que conecta toda a humanidade. Quando vê 1111, não é só um número, é um arquétipo de despertar, um sinal do inconsciente de que está à beira de algo novo. Quando puxa uma carta de tarô que fala à sua alma, não é só uma carta, é um espelho refletindo partes escondidas de você, as que Jung chamavam de sombra ou self. E numa sociedade obcecada por produtividade, métricas e controle, esses momentos são revolucionários. Lembram que a vida não é só uma máquina a ser otimizada, é um mistério a ser vivido. Mas há um obstáculo. Você foi ensinado a duvidar disso. Condicionado por um mundo capitalista que exige explicações, resultados, provas. Aprendeu a ignorar sua intuição, a calar a parte que sente significado no inexplicável. E é por isso que sincronicidades parecem tão inquietantes, porque desafiam a história que te venderam sobre quem você é e o que o mundo é. Isso não é só sobre números, cartas ou coincidências. É sobre você. Por que nota esses momentos? Por que eles importam? Jung diria que sincronicidades não acontecem por acaso. Elas surgem quando você está num cruzamento, quando sua alma está inquieta, quando busca significado num mundo que parece vazio. Pense nisso. Quando você vê 1111 com mais frequência? Quando está perdido em pensamentos, questionando seu caminho, se perguntando se vive a vida que deveria. Quando as coincidências surreais mais te afetam. Quando lida com uma escolha, uma perda, um anseio sem nome. Esses momentos são como placas, apontando para o que Jung chamava de individuação, a jornada para se tornar quem realmente é. Mas essa jornada não é fácil. Significa enfrentar partes de si que enterrou, as dúvidas, os medos, os sonhos que deixou de lado para se encaixar num mundo que preme a conformidade. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão que via a realidade movida por uma vontade metafísica mais profunda, diria que sincronicidades são manifestações dessa vontade, rompendo a superfície da sua vida. Não são aleatórias, são o jeito do universo dizer: este é seu caminho, esta é sua verdade. Mas para ver essa verdade, precisa desaprender a mentira de que tudo deve fazer sentido, que tudo deve ser racional. Passou a vida tentando controlar o caos, se ajustar às caixas que a sociedade te deu, trabalhador, consumidor, história de sucesso. E ainda assim, toda vez que vê 1111, toda vez que uma carta de tarô fala sua verdade, toda vez que as palavras de um estranho ecam seus pensamentos, é lembrado: há mais em você do que o papel que desempenha, há mais na vida do que o roteiro que te entregaram. Agora, vamos desdobrar mais uma camada, porque aqui fica real. Por que sincronicidades parecem tão poderosas? Porque tocam algo antigo, universal, algo que você conhecia na infância, mas esqueceu pelo caminho. Ralph Waldo Emerson, o transcendentalista americano, falou da superalma, uma consciência universal que conecta todas as coisas, todas as pessoas, todos os momentos. Ele disse: dentro do homem está a alma do todo. Quando vive uma sincronicidade, não está só vendo um número ou puxando uma carta. Está acessando essa superalma, essa corrente compartilhada de significado que atravessa cada coração humano. Está relembrando que não está separado, não está sozinho, não é um acidente num universo aleatório. Faz parte de algo vasto, vivo, que se comunica por sinais e símbolos. Mas aqui está a verdade mais profunda. Você não confia nisso. Foi ensinado que o místico é coisa de criança, que a intuição é falha, que tarô é só um jogo. Internalizou a voz de uma sociedade que diz: se não pode ser medido, não existe. Então, quando 1111 aparece, você ignora. Quando a carta de tarô acerta de perto, se convence de que é coincidência. Quando o universo te envia um sinal, desvia o olhar, com medo do que significa acreditar. Medo do que significa ouvir sua alma. Porque ouvir exige mudança.
Ouvir significa sair da vida segura e previsível que construiu e entrar no desconhecido, onde sincronicidades não são só momentos, mas convites para se tornar quem sempre foi destinado a ser. Então, o que isso significa para você, agora, neste mundo frio e capitalista que te manda continuar trabalhando, performando, ignorando os sussurros da sua alma? Significa que você tem uma escolha. Pode seguir descartando sincronicidades como caprichos, ou pode começar a ouvir. Marie-Louise von Franz, colaboradora de Jung que estudou sincronicidade e adivinhação, disse: sincronicidade é a união de eventos internos e externos de um jeito que não se explica por causa e efeito e que tem significado para o observador. A chave está aí. É significativo para você. Não porque é provável, não porque segue as regras da sociedade, mas porque fala a sua alma. Então, como começar? Primeiro, observe. Preste atenção aos números, às coincidências, aos momentos que fazem seu coração parar. Mantenha um diário, não para analisar, mas para honrá-los. Anote quando vir 11:11, quando uma música parecer uma mensagem, quando uma carta de tarô atravessar suas defesas. Segundo, confie. Acredite que esses momentos não são acasos, que sua intuição não mente. Tarô, por exemplo, não prevê o futuro, é sobre ouvir o presente. Como von Franz notou, ferramentas como tarô são espelhos do inconsciente, ajudando a ver o que a mente consciente foi treinada a ignorar. Puxe uma carta, não para saber o que vem, mas para entender o que já está aqui. Terceiro, haja. Sincronicidades são convites, mas não ordens. Apontam para uma verdade, uma escolha, um passo. Talvez seja largar um emprego que te drena, falar uma verdade que calou ou se perdoar por não ser perfeito. Seja o que for, dê um pequeno passo nessa direção. Nietzsche, que nos instou a criar nossos próprios valores, diria: o que não nos mata nos torna mais fortes. Cada sincronicidade é uma chance de crescer, de escolher a si mesmo, de confiar no mistério da sua vida. Você não está separado do universo. Não é uma peça numa máquina, um número num sistema, um papel na história de outro. É uma alma, conectada a uma vasta rede viva de significado. E sincronicidades são os seus lembretes dessa conexão. São o jeito do universo dizer: você não está perdido, não está sozinho, está exatamente onde precisa estar. Mas para ouvir isso, precisa desaprender o medo, a dúvida, a necessidade de controlar. Tem que soltar a ideia de que a vida é só uma lista de tarefas a cumprir, um checklist a aperfeiçoar. Tem que abraçar o mistério, o não saber, a possibilidade de ser mais do que este mundo te diz para ser. E isso assusta, porque significa confiar em si mesmo de um jeito que nunca fez. Significa acreditar que os números, as cartas, as coincidências não são aleatórios, mas sagrados. Não são distrações da sua vida real, são sua vida real, chamando você de volta para si. Então, aqui está seu desafio, seu convite, seu momento de verdade. Na próxima vez que vir 11:11, não desvie o olhar. Não se convença de que é nada. Pare, respire, pergunte-se: o que estou sentindo agora? O que minha alma está tentando me dizer? Na próxima vez que puxar uma carta de tarô, não a dispense como sorte. Sente-se com ela, deixe-a falar. Na próxima vez que uma coincidência parecer surreal demais para ser aleatória, confie, anote, siga. Porque esses momentos não são acasos, são o jeito da sua alma romper o ruído, o caos, a dormência de um mundo que quer que você esqueça quem é. Jung acreditava que a alma quer integração, não perfeição. Isso significa abraçar o mistério, os sinais, os sussurros, mesmo quando assustam. Significa escolher acreditar na magia da sua vida, mesmo quando o mundo chama de tolice. Significa entrar no desconhecido, não por ter todas as respostas, mas por confiar nas perguntas. E quando faz isso, algo muda. O mundo parece menos frio, menos vazio. Os números deixam de ser só números. As cartas deixam de ser só cartas.
As coincidências deixam de ser só coincidências. Tornam-se uma linguagem, um diálogo, uma carta de amor do universo para você. É aqui que a transformação começa, não com gestos grandiosos, mas com escolhas silenciosas. Você escolhe ouvir, escolhe confiar, escolhe acreditar que faz parte de algo maior, algo vivo, algo sagrado. E ao fazer isso, começa a se ver diferente. Não é só um trabalhador, um consumidor, um performer num jogo capitalista. É uma alma numa jornada, guiada por significado, tecida no tecido do cosmos. Emerson diria que está acordando para a super-alma, a verdade de que nunca está sozinho, nunca separado, nunca perdido. Schopenhauer diria que está vislumbrando a vontade, a força que move todas as coisas, incluindo você. Jung diria que está se tornando quem realmente é, uma sincronicidade de cada vez. E essa é a verdadeira rebelião num mundo assim. Não conformar, não alcançar, não provar, mas ouvir. Ouvir os números, as cartas, os momentos que lembram que você está vivo. Ouvir a alma que te ensinaram a ignorar. Porque quando ouve, você muda. Não vê só 1111, vê a si mesmo. Não puxa só uma carta de tarô, levanta o véu. Não nota só uma coincidência, nota sua vida, chamando você de volta para casa. Então, aqui está seu convite final, sua chamada à ação, seu momento de escolha. Na próxima vez que o universo falar, não vire as costas. Não deixe o barulho deste mundo abafá-lo. Não deixe o medo de ser muito ou pouco te impedir de ouvir. Você não está aqui por acidente. Não vê esses sinais por sorte. Está sendo chamado para acordar, lembrar, se tornar. E se isso mexeu com você, se te fez sentir visto, entendido, vivo, faça algo com isso. Curta o vídeo, porque alguém por aí está vendo 1111, puxando a mesma carta de tarô, sentindo o mesmo chamado e precisa saber que não está sozinho. Inscreva-se, porque este é seu espaço agora, um lugar para explorar os mistérios, os sinais, a alma que te ensinaram a esquecer. E comente abaixo a sua história, deixe o universo ouvir, deixe seu antigo eu ouvir. Que este seja um momento em que pare de ignorar os sinais e comece a segui-los. Porque além dos números, além das cartas, além das coincidências, está uma verdade que sempre soube. Você não está só vivendo uma vida, está vivendo uma história e está na hora de começar a escrevê-la.